Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e orar, e depois que a gente orar, aí você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Quantos creem na unção do Santo, que é verdadeira? A Bíblia diz, não é falsa, ela permanece em nós e ela nos ensina. Essa unção, ela está disponível aqui. Amém? Na coletividade, amados, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção e a vida. Além da sua postura, tem uma iniciativa da parte de Deus. Quando essas duas coisas se encontram, algo sobrenatural acontece. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 15. João deu testemunho dele e clamou, dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim já existia. ênfase nos versículos 16 e 17, amém? Pois todos nós, diga todos nós, pois todos nós, da sua plenitude, temos recebido graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos te render graça, bendizer o seu nome, porque o Senhor é muito além daquilo que nós podemos ver. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos e, Pai, o Senhor tem uma visão muito mais ampla, o Senhor tem um senso de importância muito mais profundo do que o nosso, e por isso nós sabemos que essa noite, igualmente as outras, será uma noite, Pai, onde o seu caráter será revelado através da sua palavra, onde a ignorância vai ser dirimida, vai ser combatida por causa do conhecimento que liberta, e nós queremos, juntamente com o que já foi declarado aqui pelos nossos irmãos, dizer, será uma noite de salvação, de libertação, de abertura dos olhos do entendimento, de rompimento de cadeias, Pai. Eu te dou graças, porque a sua palavra, ela é espírito, ela não é só informação. Ela é espírito e é vida, e eu creio, Pai, que ela é o martelo que esmiunça a penha. Eu creio que a sua palavra é a espada de dois gumes, e que ela é capaz de fazer divisão entre juntas e medula, entre alma e espírito. Eu me apoio nessa verdade nessa noite, confiando no espírito da sua palavra e no poder que há no nome de Jesus, para ir de encontro a tudo aquilo que resiste a esse momento, para ir de encontro a tudo aquilo que é contrário ao conhecimento da verdade. E nós queremos consagrar a Ti, Pai, esse tempo, as nossas vidas, a palavra, porque o rebanho é Teu, as ovelhas são Tuas, eu também pertenço a Ti. Pai, que hoje o Senhor possa crescer ainda mais e eu diminuir ainda mais, que o Seu senhorio é a única coisa que realmente eu confio, para que haja resultado, para que haja produto, Senhor, naquilo que nós fazemos, em nome de Jesus. Um homem falando é apenas um homem falando, mas um homem falando a sua palavra, debaixo da unção do seu Espírito, é uma dinamite no reino do Espírito, quebrando os grilhões, as prisões, abrindo os olhos. E eu declaro, noite de vida, de salvação, de libertação. O Senhor é vivo e nós desejamos a sua vida nessa noite. E te damos graça por isso, Pai. Em nome de Jesus, você crê? Então senta e fica ligado. Amém? Eu vou falar bem breve, assim, um testemunho da minha vida. Eu tenho já algum tempo que sirvo ao Senhor. Eu sou pastor em tempo integral desde 2006. E tanto antes de ser pastor como depois, amados, nós enfrentamos muitas coisas. A gente lida com muita coisa. A gente lida com os benefícios de Deus, os milagres deles, as aberturas de portas que Ele faz muitas vezes. Mas também a gente luta com as oposições, a gente lida com as tribulações, a gente lida com os percalços que são consequências das nossas próprias escolhas, a gente lida com o sofrimento das escolhas de outras pessoas que é ligado a nós. Você está comigo? Porque aprove a Deus se revelar no meio dos relacionamentos. E uma pessoa que se isola, ela pode até ter um nível de crescimento, mas ela nunca vai ter o crescimento que Deus deseja que ela tenha.
Porque o que há de ruim para administrar na vida do outro é exatamente aquilo que Deus usa para tratar na sua, para tratar na minha. Amém? E se a gente se isola, amados, a gente vai incorrer no engano de achar que estamos sempre certos, mas eu não quero descambar para esse lado, porque não foi por isso que o Senhor me lembrou isso. O que o Senhor me lembrou é que nas horas mais difíceis da minha vida, nos momentos mais críticos, nos mais complicados, nos mais almáticos, alguém entende essa expressão, almática? Porque nós somos um ser trino, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas quando a gente está guiado apenas pela nossa alma, a gente parece que nem ser espiritual é. Quando a nossa alma está gritando, parece que a gente só tem alma e corpo. Que obra é essa, Senhor? Me ajude. Rita lá para trás. Já viu essa língua estranha? Rita lá para trás. Cadê a tia Rita? Rita lá para trás. Amém? E quando essas coisas acontecem, ou aconteceram, eu estou testemunhando sobre a minha própria vida, sabe como Deus conseguiu me trazer para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, amados? Revelando para mim a sua graça. Amém? Talvez a gente coloque, isso não depende de mim, e também isso veio agora, nós coloquemos no futuro nessas séries, falar um pouco sobre graça. A igreja sabe pouco sobre isso. E uma das coisas que entender e interagir com a graça tem, um dos poderes que entender a graça e interagir com ele tem, é promover transformação. Alô, você está aqui? Diga, a graça derramada sobre a minha vida produz transformação. Eu quero que você entenda isso com o seu coração, não receba isso de forma acusativa, mas algumas vezes Deus já falou ao meu coração que, panoramicamente falando, na totalidade das pessoas que estão dentro da igreja e que até frequentam a igreja, tem um percentual delas, que eu não quero dizer o percentual, que ainda não tiveram uma experiência verdadeira de novo nascimento. Eles estão satisfeitos, eles estão acomodados, no bom sentido da palavra, com o ambiente. É um ambiente bom, é um ambiente familiar, é um ambiente que tirou muitas vezes a pessoa de práticas, de coisas que não eram boas, e tem boas amizades. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E acaba que você fica, a palavra está me fugindo, você fica acomodado, não seria a palavra, você fica satisfeito. Não era isso que eu queria dizer, mas a gente acaba ficando satisfeito com essa instância. Estagnado é mais forte. Eu estou falando, sabe aquele nível de passividade? Onde você fica, acho que satisfeito é a palavra. Conformado. E eu quero lhe dizer algo, amados. Quando nós, às vezes, medimos o tipo de vida que a gente tem e ela se restringe apenas à religião e a gente olha para aquilo que Jesus fez, eu quero dizer, tem que ser mais do que isso que a gente tem vivido. Você está comigo ou não? Por isso que o Senhor tem trabalhado muito comigo e algumas pessoas, eu estava conversando com o irmão Eduardo e ele falou, eu gosto quando o pastor Mário está pregando e ele fala, está consumado, né? E eu tenho falado essas coisas, repetido essas coisas, porque é me focar nessa verdade, amados, que tem conseguido me manter. Eu não sei quanto a você, mas a Bíblia diz que nós temos necessidade de perseverança. O pastor Eleomar recebeu como direção uma palavra, dentre as outras, sobre perseverança. E a própria ideia da necessidade da perseverança subtende oposição, subtende dificuldade. E a gente precisa perseverar. E até Jesus, quando eu digo até Jesus, amados, é porque às vezes a gente se isenta de algumas coisas, mas ele é Jesus. Mas até Jesus, a Bíblia diz que suportou o sofrimento por causa da alegria que estava proposta. O que isso quer dizer? Nós precisamos ter os olhos fixos em algo que seja combustível para que a gente administre as dificuldades do presente. Você está aqui mesmo, irmão? Se eu dizer uma coisa, quando eu disser algo que você entende e você gostou e ele abençoa, você diz amém. Eu vou pegar aquelas placas assim, amém, né? Aí na hora, aleluia. É que se isso não for bom para você, é bom para nós que está pregando. Pergunta, qualquer pregador vai dizer o mesmo.
É bom responder. Você está comigo? Ó, melhorou. E se você pegar, amados, a dinâmica da obra redentiva de Cristo, porque desde o primeiro momento ali, quando o homem pecou, e lá no Éden Deus estava anunciando a consequência do pecado de cada homem, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, ele começou a anunciar a redenção. E ele falando com a serpente, ele disse, porque da semente da mulher, porém inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente, o descendente da serpente, o anticristo, e o descendente da mulher, Jesus. E você lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar está onde? No corpo, não é? Está dizendo que o diabo vai ter acesso a tentar nos ferir. Mas depois de dizer que ele lhe ferirá o calcanhar, diz ele vai pisar a sua cabeça. E pisar a cabeça é diferente de ferir o calcanhar. Pisar a cabeça é tirar a autoridade. Porque o que Jesus estava dizendo é que por causa do pecado que esse homem cometeu, Satanás se colocou como senhor da humanidade. Mas por causa daquilo que Cristo vai fazer, vai pisar a cabeça dele, ou seja, vai tirar essa autoridade. Você está comigo? E desde aquele tempo, Deus começou a prover meios paliativos, de forma que quando chega em Gálatas, Deus chama a lei de aio. Não é aio, é aio. E como são linguagens que a gente não está usando costumeiramente, essa palavra aio quer dizer tutor. Alguém que vai guiar no caminho. E quando Paulo estava falando com a igreja da Galácia, que era uma igreja gentílica, e os judaizantes, que eram judeus supostamente convertidos ao cristianismo, queria que além de ser cristão, eles ainda praticassem as leis de Moisés, eles ainda circuncidassem. Paulo disse, não é assim. Porque isso veio por um tempo e existe uma grande confusão, mas às vezes até hoje na igreja, e a igreja fica naquela tensão, afinal, a gente pratica a lei ou não, a gente vive a lei ou não. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E a prática existe uma confusão muito grande. A lei nunca foi dada para as pessoas para salvação. A lei nunca teve um viés soterológico. A lei veio para sinalizar, porque a Bíblia diz que sem a lei o povo se perdia. Na verdade, a Bíblia diz que a lei veio avultar, ressaltar o pecado. Para que uma vez ele, sabendo que aquilo era errado, tivesse a condição de não fazer, decidir não fazer. Estão comigo ou não? Estão entendendo? Mas Deus observou, amados, pela própria prática da lei, o desejo, a busca. Aquelas pessoas eram zelosas, embora aquilo fosse uma coisa limitada, insuficiente, mas eles tinham comprometimento, eles tinham compromisso com aquelas práticas, com aquelas regras, porque aquilo reverberava uma mensagem de que eles queriam estar em linha com aquilo que Deus estava dizendo. Quantos estão comigo? E ainda assim isso foi insuficiente. Nenhuma prática da lei conseguiu justificá-los, conseguiu devolvê-los a esse lugar de redenção, a esse lugar de aceitação. E eu estou só parafraseando para você entender. É como se Deus dissesse assim, aguente mais um pouco, vai indo por aí mesmo, é só uma sinalização, é só um caminho, porque nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Quando isso acontecer, então, aí a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Diz que ele cumpriu as justas exigências da lei, e eu não sei se você entende isso, um dos aspectos mais salientes da obra de Cristo é o princípio substitutivo. A gente fala, mas sem saber, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus carregou nossos pecados, sabe nem o que está dizendo. Mas literalmente ele assumiu o nosso lugar. Literalmente ele pagou por nós algo que a gente não poderia pagar. E às vezes a gente vive essa incoerência de Cristo já ter levado coisas que a gente continua carregando. E eu sei, amados, que no nosso meio, eu me recuso a acreditar que as pessoas que saem da sua casa para vir à igreja, que desenvolvem relacionamentos nesse contexto que vai facilitar a comunhão, que vai tirar de práticas erradas, eu me recuso a acreditar que essas pessoas estão aqui por qualquer outra razão, por superficial que seja, por qualquer outra razão que não seja querer Deus. Eu sempre digo que quem vem aqui, ela quer Deus, de alguma forma ela quer mudança de vida, ela quer transformação. Mas se o nosso contato, amados, se a nossa interação for apenas com a religião, a gente não vai ter transformação.
Quantos estão entendendo? E é por isso que veio no meu coração, porque isso tem vindo, amados. Deus quer. A dinâmica da nossa vida de fé é de degrau em degrau, é de glória em glória. Lá em 1 Pedro diz, porque essas coisas existindo em vós aumentando. Nunca fala sobre estagnação, nunca fala sobre as coisas estarem paradas. Existe uma dinâmica de aumento, de crescimento. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lá em Efésios 4, fala sobre a obra do ministério, os dons ministeriais, trabalhando, nos servindo, para que a gente atinja a maturidade. Estão comigo? Vocês estão muito silenciosos hoje. Estão entendendo? Mas para que essa transformação ela se inicie, porque só vai ter conclusão se tiver início, a gente precisa ter o contato e ter a interação com a coisa certa. Eu quero dizer, não tem nada de errado que você tenha chegado aqui por uma razão que não seja a verdadeira. Não sabia que não tem? Não tem. Muitas vezes as pessoas chegam até aqui porque arrumou um namorado, uma namorada, aí eu trouxe. Eu não estou mandando recado para ninguém. Essa história é antiga, mas muita gente vem porque está com medo. Sim ou não? Ou porque está quebrado. Mais do que arroz de terceira. Passando pelo monte de dificuldade. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, isso também é o reconhecimento de que há resposta aqui. Agora, o que é errado é que a gente permaneça nessas mesmas razões, ou movidos por essas mesmas razões, porque isso nunca vai nos levar aonde a gente realmente tem que ir. Ou onde Deus quer nos levar. Quantos estão entendendo? E por isso me veio esse texto que ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quando chega no 16, ele diz, pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foi Cristo que trouxe. E eu quero dizer de forma bem dramática e diferente, a graça é diferente da lei. São dois tempos, são dois padrões, são duas coisas distintas, têm poderes diferentes. E eu quero lhe provar na palavra, quero que você já vá abrindo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, que se o nosso encontro, e hoje eu quero dar oportunidade a vocês, eu quero que o Espírito me ajude a ser bem breve hoje, porque eu quero fazer apelo. Amém? Se o nosso encontro, amados, for com a graça, vai acontecer uma coisa que todos nós precisamos, chama definição. Quando a gente tem interação apenas com a religião, a gente fica só com aquilo que é conveniente. E a gente fica transitando em dois campos, a gente fica transitando em dois reinos. Mas quando a graça nos atinge, o que acontece é a Bíblia diz que foi um transporte, que nós somos arrancados do reino das trevas e plantados no reino do Filho do seu amor. Nós precisamos dessa experiência. Amém? Eu creio, amados, que enquanto eu estou falando, Deus vai promover o nível de revelação que você precisa e que eu preciso também. Amém? Eu sei que essa palavra, essa que eu digo não é aqui eu estou falando. A palavra de Deus, ela não é só informação, ela é espírito. Amém? Lucas capítulo 19. Vou ler alguns versículos com você aqui a partir do primeiro. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homenzinho bem pequenininho chamado Zaqueu. É que eu e ele a gente joga num time de basquete, aí eu fico brincando, né? Amados, tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Nada a ver, né? E correndo adiante, Jesus subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Eu falei, Jesus subiu, foi? Me perdoe, amados. A pessoa errada subindo na árvore. Vamos para lá. Me ajude aí.
Qual foi o versículo que eu... O 5, é? E, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse: Senhor, eis aqui, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Versículo 10 e último aqui da nossa leitura. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Deixa só eu comentar algo para a gente entender aqui sobre o que a gente vai falar. Hoje, amados, na nossa cultura principalmente, as pessoas acham bonito botar nome difícil nos filhos, que tenha muito Y, L duplicado, N, né? O menino aprende a escrever o nome, ele já está com 15 anos já. Quando vai aprender a escrever o próprio nome. Como é o nome do seu filho? Gladys Lelson, né? Eu conheci um Highlander, eu digo, tá pensando que ele vai viver para sempre, O que é que isso tem a ver com a nossa história? Quando você vai ver, amados, a narrativa bíblica, você percebe a seriedade que é dada a essa função da escolha dos nomes. Porque todo nome tem um significado, e não é sobre isso que eu quero pregar, sobre escolher nome, mas o nome de Zaqueu, como o nome de muitos outros judeus, tem um significado. E essa questão do nome, ela é um indicativo de como a sua vida deve ser. Uma vez eu pesquisei o meu nome. Como esse nome é um nome misturado, né? Lúcio, Mário. Aí Lúcio vem de Lucas, que é luz, e Mário viril, forte, bonito, alto. Pela fé. Cada um vê o que quer na sua fé. Mas o nome Zaqueu quer dizer honrado. Zaqueu, homem de honra. E dentro dessa história de Zaqueu, amados, a gente pode aprender que alguém que foi destinado para viver algo pode escolher viver coisas diferentes. Alguém que foi, inclusive, abençoado pelos pais, planejado pelos pais para que a sua vida reverberasse, emitisse uma mensagem de honra. Pode ser que a pessoa escolha um caminho completamente diferente, porque Zaqueu, no meio dos seus, ele passou a ser taxado como um traidor. Porque todo mundo sabe que nessa época, Israel vinha já de anos de tirania de outras nações sobre eles, desde a Babilônia. E nesse caso aqui era Roma, que governava com mão de ferro. Ou pernas, se a gente for para a estátua lá de Nabucodonosor, que é outro assunto. Você está comigo? E Zaqueu, sendo judeu, cobrava impostos dos seus irmãos. E ele ficou rico, a Bíblia cita isso. Tudo que está escrito, amados, não foi escrito por acaso. Tem um efeito, um propósito didático. E a Bíblia diz que ele era rico porque ele cobrava impostos. E além de fazer essa cobrança sobre os critérios, né, que o enriqueceu, ele também era tido como traidor porque estava cobrando para outra nação que os oprimia. Então, o nome publicano naquela época tinha quase o mesmo peso que prostituta. Muitas vezes estava junto, está andando com prostitutas e publicanos, e era o que Zaqueu era, um publicano. Era um homem que, pelas suas próprias escolhas, ou pelas oportunidades que surgiu na sua vida, ele decidiu tomar um caminho diferente daquilo que Deus tinha planejado. Alô, você está aqui ainda? E o que aconteceu?
Estou curado, em nome de Jesus. O que aconteceu com Zaqueu, amados? E a gente vai ver aqui. É que, mesmo escolhendo esse caminho, mesmo atingindo esse nível de testemunho negativo entre os seus, tinha algo no coração de Zaqueu que fez com que Jesus o visse. Amém? Talvez ele estivesse bem confortável com a sua condição financeira naquele tempo, mas dentro dele arranhava algo, a ponto de quando ele começou a ouvir e saber que havia um homem que andava pregando, curando as pessoas, anunciando a paz, arrependei-vos, um novo tempo, uma nova condição, cura de enfermos, ressurreição de mortos, aceitação, porque talvez ele ouviu falar que um dos discípulos dele também tinha sido publicano, Levi, Mateus. Sabia disso? E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore para ver Jesus. Então diga assim, ele queria. Ele queria. Eu sou testemunha disso para você e posso falar também com base na palavra, amados, que muitas vezes Deus vai mover coisas por causa daquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente está tão fraco, às vezes a gente está tão debilitado ou tão cercado pelas nossas escolhas que a gente não consegue apresentar a Deus muita coisa, a gente não consegue apresentar para Ele algo muito sólido para que Ele use a nosso favor, mas quando Ele olha e vê o nosso coração, Ele move as coisas por causa daquilo que está dentro. Assim como quando foi ser ungido o rei de Israel lá, Samuel, o Jessé trouxe o filho mais bonito, o mais alto, o Eliabe. Talvez até medindo pelo mesmo padrão do rei antecessor, que era Saul. A Bíblia diz que era mais ou menos como eu, assim, na multidão ele se sobressaía do ombro para cima. Então ele viu alto também, bonito também, é o substituto do atual rei. Qual foi a resposta de Deus? Inclusive Samuel pensou. Mas Deus falou, você vê a aparência, eu vejo o coração. Eu sei, amados, que essa palavra de hoje, ela não é por acaso. A gente vai ver alguns aspectos aqui transformadores. Algumas áreas que podem ser transformadas por causa do encontro da graça. O nosso encontro com a graça. E uma das coisas que a graça faz, se a gente discernir isso e recebê-la, é transformar impureza em pureza. Porque era a condição de Zaqueu. No versículo 7 diz, ao verem isso, todos murmuravam dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Amados, entende comigo? Não é sobre ser perfeito, é sobre querer acertar. Amém? E quando as pessoas viram Jesus sentado tanto com os publicanos quanto com as prostitutas, ele foi censurado. Como muitas vezes acontece até hoje. Nós somos tão rápidos, amados, em julgar circunstâncias, pessoas. E alguém já disse, eu também me nego a aceitar nem sei como é que eu chamo isso, esse rótulo de que a igreja é o único exército que mata seus feridos. Não aceito, e você devia dizer também, eu também não aceito. E não é só dizer não aceito, nós precisamos começar a agir diferente disso. É incrível, amados, como a nossa capacidade de ser mestre se magnifica quando o problema está no outro. É incrível como a gente fica inclemente quando a falha é do outro, quase como se a gente nunca fosse errar. Ficou silencioso, não foi? Ah, pastor, você está defendendo alguém? Estou. Eu estou defendendo aqueles que Jesus defenderia. E você vai ver, amados, que a defesa de Jesus não é pela prática que a pessoa faz, mas é pela pessoa. Em nenhum ponto você vai ver Jesus comungar ou dizer, não, pode continuar assim.
Mas em também nenhum ponto você vai ver Jesus chutar pessoas, botar elas para correr porque elas estão em algum problema. Porque eu não sei se você conseguiu entender a abertura que eu fiz, amados. A lei cansou as pessoas. A pessoa que tinha o coração melhor, a pessoa que tinha o coração mais dedicado, mais entregue, ela foi vencida pela lei. O melhor crente daquela época, a lei conseguiu condenar. O pior crente dessa época, a graça consegue salvar. Nisso está a diferença. Porque a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus manifestou aquele, né, Eduardo, que consumou a obra. Que fez aquilo que a gente não podia fazer. Você está comigo? E não importa como as pessoas nos veem, Deus continua nos vendo como Ele nos planejou. E Jesus, quando olhou para Zaqueu, chamou ele de honrado, puro, que é o significado do seu nome. E fez isso em público. Eu fico aqui, amados, quase ouvindo o tititi. Sabe de nada, isso lá é rabi, isso lá é mestre. Está chamando esse Zé Ninguém aí de puro, de honrado. Eu disse outro dia que Deus ele não responde isoladamente às necessidades, mas Ele responde às iniciativas de fé. O coração de Cristo foi atraído à iniciativa de Zaqueu. Ele rompeu com os próprios limites. Alguém pensa que o maior problema de Zaqueu ter ido ali foi só aquela árvore, que já era grande coisa. Mas ele estava marginalizado. Eu acho que o consolo de Zaqueu era a sua contabilidade. Era quando ele ia fazer as contas e via que tinha em banco, que tinha recursos. Mas ele estava marginalizado, ele estava triste, ele estava carente, ele tinha reconhecimento, ele tinha consciência, convicção que precisava de salvação. E ele se expôs ao risco de ser ridicularizado, ele se expôs ao risco até de algum daqueles a quem ele colheu imposto insatisfeito, fizesse algum tipo de manifestação contra ele. Alô, você está aqui? E como funcionam essas coisas no reino, amados? A Bíblia diz que aquele que precisa é quem vai atrás. Ah, pastor, onde é que está esse texto? Mateus 11, 28. Vinde a mim. Vinde a mim. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Às vezes nós estamos precisando, o único socorro está nele, mas a gente quer que Deus vá lá onde a gente está. Tiago 4,8 diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Se a gente tomar iniciativa de ir de encontro a Cristo, amados, Ele vai nos honrar no lugar onde a gente foi mais desprezado. E outra coisa que a graça faz, ela conduz ao arrependimento. Essa é uma das histórias que eu mais gosto, assim, nessa função de ver a ação da graça. Porque, como nós já lemos, Jesus o viu lá. Ele propôs uma janta, né? Desça que eu vou na sua casa. Amados, isso foi a pregação. Isso foi o sermão. Existia algo na vida de Jesus que, por mais que as pessoas o censurassem, isso saía como se fosse pelos poros dele. O seu amor, a sua diferença, a sua autoridade. E de alguma forma, Zaqueu sabia, ele é diferente. E ele está me aceitando. Ele é diferente e ele não está me acusando. Ele sim tem autoridade, ele está me oportunizando o encontro. Você está aqui? Amados, quando a gente tenta fazer a obra que só o Espírito Santo pode fazer, a gente consegue repelir as pessoas em vez de atraí-las.
Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe. O pecador, ele já está sofrendo com o peso do seu pecado. Ele não precisa de ninguém mais para botar o dedo na ferida. E a gente consegue, amados, pintar no coração das pessoas uma imagem sobre Cristo que não é a verdadeira. E eu sei, você já ouviu assim, alguém dizer, eu não vou porque não estou pronto? Deixa eu dizer para você que nós quem criamos isso para as pessoas. Alguém que diz eu não vou porque não estou pronto, por trás dessa declaração tem um grito desesperado de eu preciso. Eu não aguento mais, eu não consigo sozinho, mas se eu chegar assim, eu vou ser ridicularizado, eu vou ser marginalizado. Alô? Eu não sei quanto a você, amado. Eu cheguei na igreja mais errado que joelho de galinha. Já viu o joelho de galinha? O troço dobra para trás. Eu não sei nem fazer como é. Porque o mesmo Jesus que acolheu Zaqueu foi o que disse quando o acusaram porque estava sentado com prostitutas conversando. Ele disse, os sãos não precisam de médico. São os doentes que precisam. E ele estava apresentando graça. Jesus estava encontrando com cada uma daquelas pessoas que de geração em geração tinha se esforçado na base da lei para ser aceito e não tinha conseguido. E agora ele estava dizendo, é diferente, se você crer. Eu vou lhe colocar, se você crer, eu vou lhe introduzir naquela posição de aceitação. Jesus não apontou Zaqueu. Quem tocou no assunto de dinheiro não foi Jesus, não. Zaqueu, já que eu entrei aqui na sua casa, ladrão. Quem sabe você devolve? Não. Sabe, parece que nós não confiamos no amor. Parece que a gente não confia na mensagem da graça. Parece que nós não confiamos que se a gente pregar só a graça, as pessoas vão ser libertas. Parece que nós temos medo disso, amados. Essa graça, ela é superabundante. E é a Bíblia que diz que ela vai superabundar onde abundou o pecado. Se nós suprimirmos, se nós negarmos a graça, o pecado é quem vai superabundar. Nós não precisamos ter medo. Se nós fizermos a nossa obra, o Espírito vai fazer a dele. Quantos estão entendendo? Jesus não tocou no assunto de dinheiro, ele não disse que Zaqueu era um ladrão, mas ele se sentiu aceito. Se você nunca sabia, nunca mais esqueça disso. Cada sacrifício, cada vez que sacrificava um animal, cada vez que ia ali naquele holocausto, cada vez que se oferecia algo, era o cumprimento de uma exigência paliativa para que devolvessem para eles a sensação de estarem aceitos novamente. Porque algo que eles tinham praticado antes, tinham deixado debaixo de uma imensa condição de culpa que separava da relação com Deus na sua própria mentalidade. Quantos entenderam? Mesmo se ele dissesse, mesmo se alguém dissesse, mas Deus continua lhe amando, eles estavam afetados pelo sentimento de culpa. E Hebreus diz isso muito claramente, os sacrifícios eram repetidos vez após vez, porque eles eram insuficientes, mas também o mesmo livro que diz isso, diz que Cristo, o Cordeiro perfeito, entrou uma única vez num santuário não feito por mão de homens, apresentou um sacrifício, não com sangue de bodes, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. E quando ele fez isso, ele comprou para si povo de toda tribo, raça, língua, nação. Isso envolve a mim e a você. Aleluia! Quando ele, como um cordeiro mudo, não reclamou e cumpriu cada exigência do pecado naquela cruz, e ele gritou, está consumado. Ele estava dizendo, agora a minha justificação é sua, agora a minha posição de filho também é sua, agora o que impedia não impede mais, o véu que separava não separa mais. Senhor, é a minha culpa. Ele disse, eu carreguei.
Senhor, e o meu pecado eu suportei, Pai, e o meu medo estava sobre mim, e as doenças, Senhor, estavam lá naquela cruz. E agora? E agora? Agora eu beberei o cálice da salvação e anunciarei o nome do Senhor. Aleluia! Isso é o que faz a diferença. É entender essas verdades. O diabo não esperava por essa. Ele estava acostumado a cansar as pessoas na acusação. Ele estava acostumado a pegar o mais... É só você assistir o filme Lutero, você vai ver. O mais dedicado, aquele que tinha o coração mais devoto para ele matar na unha, na culpa da imperfeição, na culpa da incapacidade de fazer totalmente aquilo que se desejava, aquilo que se necessitava, melhor dizendo. Mas aí a Bíblia diz que Jesus fez tudo. Está consumado. Está consumado. Não é eu estou consumado. Não é eu estou acabado. É venci, completei. Ele recebeu uma missão e ele cumpriu. Ele recebeu uma missão e foi até o final. A Bíblia diz, ele será contado como os pecadores. Aí Jesus foi, entrou no açude lá, sei lá, um rio, para ser batizado por João Batista. João percebeu um homem cheio do Espírito desde o princípio. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele entrou na água. Como é que pode? Estou parafraseando, né? A Bíblia na linguagem de hoje, na versão descolada aqui. E aí, mano? Como é que pode? Eu preciso ir a ti e tu vens a mim. João sabia. Ele sabia que aquele batismo era para arrependimento. Ele sabia que se fosse ortodoxo, correto, Jesus não devia estar ali, porque aquilo era o testemunho do seu pecado. E por que ele foi? Porque Isaías diz, ele será contado entre os pecadores. Quem viu Jesus ali só disse uma coisa, é só mais um que está se arrependendo. Mas João não queria fazer porque ele sabia, você não tem pecado. Ele disse, deixe por agora, porque tudo precisa se cumprir. E foi, cada passo, cada coisa cumprindo, se calando quando podia falar, permanecendo quando podia sair. E os questionamentos eram os mais diversos, amados. Poxa, eu pensei que ia ser diferente. Eu pensei que ia ter outro rumo, outro destino. E agora? Mais uma vez, parafraseando Jesus, é como se ele dissesse, espere só um pouquinho. Porque quando eu gritar aqui, depois desse grito, nada mais vai ser do mesmo jeito. E continuando, Jesus entrou lá, não apontou Zaqueu, não acusou os seus pecados, mas ele disse, eu vou restituir, eu vou devolver. E Jesus disse no versículo 9, disse Jesus, hoje veio salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? Entende isso com o seu espírito. Deus estava aguardando o tempo certo. Paulo chama do mistério que esteve oculto nas eras passadas. Cristo em nós, a esperança da glória. O que Jesus estava revelando ali naquela cruz é que a partir de agora vai ser tudo diferente. Porque isso que você tenta fazer sozinho, você não consegue, você vai conseguir por causa da minha habitação dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E se você quiser, se você receber essas coisas, vai ser assim com você também. Vai ser assim com qualquer um que crê. E eu peguei de propósito Zaqueu, para a gente ver, amados, que é possível sim redirecionar. É possível sim viver a salvação que foi proposta, que foi conquistada. Se o nosso encontro for com a graça. O que é a graça, pastor? É o favor imerecido. A graça é a disposição de Deus em enviar Jesus para fazer aquilo que a gente não poderia fazer.
Deus enviou Cristo para resolver o problema que nos separava. Você está comigo? E o meu apelo é, se você está aqui e pelas coisas faladas você identifica que até agora a sua vida cristã foi na superfície. Até agora você viveu apenas, mesmo que de boa vontade, mas você não conseguiu tocar. Nisso que a Bíblia fala, de que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se quando você pensa nesse contexto, você pensa apenas na escolha de uma religião. Eu digo, hoje é uma noite para você começar um novo tempo da sua vida. E você se entregar a essa graça que transforma. É só você olhar para a vida de Zaqueu e você pensar, será que existe alguma diferença de mim para aquele homem? Alô? Ou será que a gente vai permanecer na superfície quando Deus tem águas profundas para a gente entrar? Eu já sou crente há muito tempo, amados, mas agora de propósito eu tenho permanecido na mensagem de Cristo. Eu tenho ficado diante dessa mensagem que me restaurou, que me comprou, a mensagem da graça, a mensagem da nova criação. Porque nós somos tendenciosos a sair dessas coisas. Existe um risco que todos nós corremos, é de ficarmos confortáveis com a prática da religião, com o mecanismo da religião. A gente muda a roupa, a gente muda o jeito de falar, a gente muda os lugares que frequenta, mas a nossa vida está apática. Não estamos avivados. O que é estar avivado? É você estar animado com as verdades de Deus. Talvez com pecados domésticos, coisas que a gente não consegue vencer. Talvez chateados, inflamados, porque as coisas não aconteceram como gostaria de acontecer. Talvez carregando o peso de ter sido planejado para algo e ter escolhido diferente. Você está aqui nessa noite? E tem alguém nessa condição aqui nessa noite? Ou talvez você simplesmente não tinha entendido e nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez você caiu de paraquedas nesse meio. Eu já falei outra vez, se a gente passar, amados, a vida inteira na igreja, isso não faz de nós um crente. Você morar 1 ano numa garagem, você não vai ser um carro. Não é o ambiente que vai transformar a nossa vida. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. Tudo que Deus quer é que a gente entenda que a gente não precisa mais estar diante dele fazendo conta de cabeça, porque a dívida ele já pagou. Colossenses 2,14 diz: despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfando sobre eles, rasgou o escrito de dívida, que constava em ordenança contra mim e contra a sua vida. Você entendeu essa mensagem? E se tiver alguém fazendo conta de cabeça, mas eu fui um grande pecador, você é o terreno perfeito. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa história de medir pecado, mas se a gente for falar nisso agora, a gente vai perder a unção dessa noite. Porque todo mundo aqui está desfrutando de resgate. Todo mundo aqui está desfrutando de favor, de graça. Nós não estamos aqui porque éramos bons. Alô? Tem alguém hoje à noite aqui que não quer mais empurrar com a barriga, que quer tomar esse posicionamento? Isso é necessário? É necessário. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.